Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal da Escola de Mistérios. Hoje nós estamos com o professor Nelson Pescara e vai estar falando sobre as dificuldades das injustiças que são cometidas com relação aos pesquisadores, vai estar dando alguns exemplos. Nelson Pescara, ele é professor, estudioso da área de ufologia, da área de jornalismo, aí vai falar um pouquinho aí. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, professor Dirceu. Boa noite, pessoal da Escola de Mistérios. Boa noite, pessoal do chat e a todos que estão nos assistindo. Então, professor Dirceu, eu tenho um pouco de tempo já de pesquisa da ufologia, embora não seja, isso não é o tema hoje, né? Mas, por natureza de ser um técnico industrial, de ter uma credencial da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, e poder fazer uma investigação de campo e tal, embora eu não faço, ultimamente, não participo, eu sou mais um estudioso de gabinete, né? Eu resolvi trazer para a live de hoje esse tema, cientistas, inventores, esquecidos, injustiçados, e escolhi a figura do padre Roberto Landel de Moura, não por acaso não. Quando eu conheci alguma coisa desse padre, e foi por intermédio, com licença, deixa eu ver que eu devo ter um livro aqui. Poxa. Agora, poxa vida, eu preciso... Ah, tá aqui. Estou procurando um livro do senhor Hernani Fornari, jornalista, militar, chegou a conviver com o padre Roberto Landel de Moura, né? Embora o Hernani Fornari fosse bem mais jovem, né? Então, o livro que eu estava procurando é este. Este livro veio ter a minha mão por um acaso. Foi a filha de um militar que me deu esse livro, um militar lá do Rio de Janeiro, falecido. Ele faleceu, na verdade, um general faleceu. Toda a biblioteca dele, uma imensa biblioteca, né? A família não pôde conservar aquilo. A filha me ofereceu uns livros e eu peguei, sim. E no ano, agora muito recente, em 2011, por acaso, foi o sexcentenário de nascimento do padre Roberto Landel de Moura, porque ele nasceu em 21 de janeiro de 1861. Então, em 2011, né, fez 150 anos. E agora, professor Dirceu, em 2021, estão fazendo simplesmente 160 anos do nascimento do padre Landel. E eu preocupado, então, tendo a atenção voltada para isso, me pus a ler o livro do Hernani, né? Porque não tinha essa preocupação de fazer esse tipo de investigação, embora eu tenha como é que se diz, um apreço muito, muito grande, muito mesmo, pela ciência e pela tecnologia, que é
os dois esteios sobre os quais eu faço o meu trabalho de ufologia. Bom, então, dito isto, vamos ver quem é o Nelson. O Nelson é uma pessoa simples. O Nelson é filho de um casal da roça, que nasceu na Moca, é verdade, sou paulista e paulistano, né? Eu nasci na Moca, a Rua do Oratório, número 308, no dia 17 de novembro de 1939, numa sexta-feira ao meio-dia. Então, o Nelson é o caipira, mas é paulistano. E, por enveredar, então, pelos cursos de tecnologia, eu fiz, em princípio, eu fiz eletricidade no Senai, depois fiz mecânica, depois fiz desenho, e posteriormente fiz eletrônica já, aí num curso regular, no Mackenzie, né? Aqui da Maria Antônia, aqui no alto da Consolação, aqui em São Paulo, mas curso regular. Eu faço questão de deixar bem claro que eu não sou acadêmico, eu sou um técnico formado, disto eu tenho, como é que se diz? Eu tenho orgulho, eu pratiquei com muita responsabilidade, ética e profissionalismo minha profissão por 42 anos, né? E sou jornalista, como o senhor conhece, sabe, né? Então, isto sou eu, uma pessoa simples, mas que procura fazer com muita responsabilidade o que faz. E, hoje, além do que o professor, o padre Roberto Landel de Moura, aí no Rio Grande do Sul, ele é muito bem visto. Eu sei que ele tem aí, ele é nome de colégios, de praças, ele foi reconhecido no Rio Grande. Mas como nós vamos ver no decorrer da live, do governo federal, do governo paulista, porque ele esteve um longo tempo aqui em São Paulo, ele infelizmente não mereceu as atenções devidas. Muito bem, professor Dirceu, podemos abrir o primeiro slide, e o senhor pode nos colocar num cantinho aí? Então, gente, este é o padre Roberto Landel de Moura. Este homem foi uma pessoa excepcional. E a gente não tem muito conhecimento dele. Então, eu peço até, de momento já, antes de entrarmos em mais detalhes, a quem conhece o padre, porque tem acadêmicos que têm feito estudos sobre o padre, sem dúvida nenhuma, eu deparei com isto, que relevem, por favor, algumas falhas que cometi, e com certeza elas existem nesse trabalho, porque esse é um trabalho simples, humilde, mas feito com muito boa vontade, para trazer a público, uma vez mais, a figura do padre Rodolfo Landel de Moura, né? Então, Rodolfo Landel de Moura nasceu em 21 de janeiro de 1861, né? Em Porto Alegre, onde foi batizado na igrejinha do Rosário, e olha vocês que coisa curiosa. E nesta mesma capelinha, muitos anos depois, este padre veio a ser pároco e ocupou ali, ali praticou o seu sacerdócio, né?
Então, o padre era um de 12 irmãos, cujos pais eram de família classe razoável, faziam questões de que todos os filhos estudassem. Então, quando já rapaz, o padre Landel de Moura foi para o Rio de Janeiro, com o apoio do pai, que era, na época, a Rio de Janeiro era a capital do país, né? Ainda era, como é que se diz, império, né? Ainda tempo do soberano Dom Pedro II, né? E, estando lá, aconteceu uma coisa interessante. É que um dos irmãos, e por sinal mais novo, também tendo queda para a religião, ia para Roma e passou pelo Rio. Passando pelo Rio, ele convida, se encontram, ele convida o irmão dele, o Landel de Moura, se não queria ir. E aí tem uma pequena lacuna, que inclusive o Hernani fala, mas eu não vou me deter muito, porque não vê o caso, mas é que não se sabia na época se o padre estava só estudando na capital da República, então, no caso, Rio de Janeiro, ainda, né? Ou se estava estudando e trabalhando, se precisava ou não de ajuda da família. Mas esse é um detalhe. O fato é que o padre aceitou o convite do irmão, entusiasmado, ele já tinha queda também, foram para Roma. Em Roma, Landel de Moura estudou física, ou seja, se formou numa universidade de lá, em física e química, além do fato de se formar sacerdote, né? Tendo se formado sacerdote, veio para o Brasil e foi ou seja, foi para a terra dele, para Porto Alegre, e lá foi ser pároco, né? Ser designado pelo Vaticano, né? Porque é o Vaticano quem determina, né? E foi ser pároco na Igrejinha do Rosário, onde ele, algumas décadas antes, tinha sido batizado. Muito bem. Em 1892, o padre vem para São Paulo de novo. Aqui em São Paulo, ele esteve circulando por algumas paróquias, não foi uma só. Eu sei que ele passou por Botucatu, ele passou por Campinas e ele passou também aqui pela capital de São Paulo, do estado, a cidade de São Paulo. E já desenvolvendo as suas ideias, principalmente em física, né? E muito criativo, ele se propôs a desenvolver uma série de projetos. Ele não fez uma coisa, como nós vamos ver no decorrer, né, do que eu estou falando. Então, nós vamos poder passar esse slide só para registrar. Vocês podem ver ali que ali está. Neste ano, 2021, se comemora 160 anos do nascimento de Roberto Landel de Moura, né? E as imagens, à esquerda, vocês já viram, é ele, aliás, as duas, mas a da direita é só uma observação. Professor Dirceu, o padre Landel de Moura tem um reconhecimento aqui em São Paulo, talvez um pouco tardio, mas ele é nome de um colégio. Esta placa comemorativa, quase que ali não dá para ler, né? Mas dá para ver, né? Homenagem a Landel de Moura, né? Tudo bem, pode passar para o 2.
Então essa placa fica onde? Fica no Colégio Santana, num bairro aqui em São Paulo que também tem o nome de Santana. É este, professor Dirceu. É um colégio bem graduado. E qual é a curiosidade? Agora nós vamos começar a entrar no que realmente esse padre fez, coisas extraordinárias. Ali onde situa-se esse colégio hoje, o padre colocou alguém com o equipamento dele, com protótipos dele, do rádio de então, e ele, padre, se situando aqui no alto da Paulista, que eu acredito tenha sido na altura de onde hoje está o MASP, né? Ele falou, ele conseguiu transmitir sinal de voz pelo equipamento que recebeu uma patente daqui de São Paulo como um primeiro protótipo do invento do rádio. Então, por isso, esta placa. Professor Dirceu, podemos ir para a tela 2? Isso. Já está aí. Então, aqui eu vou lembrar aquilo que eu falei no começo, de que o pessoal que fez pesquisa sobre esse padre mais recentemente, principalmente em 1984, 2011, 1984, porque 1884, por quê? Porque 1884 fez um centenário das primeiras patentes do padre, que ele recebeu em 1904 nos Estados Unidos, né? Então, a partir daí, eu sei que gente da imprensa, gente de universidades, fizeram estudos sobre o padre, fizeram alguns trabalhos. Esse dispositivo que está à esquerda, que é a montagem, um protótipo feito justamente para imitar o que o padre fez como projeto dele. Eu invisto, professor Dirceu, eu não tenho, infelizmente, como acreditar. Então, eu peço ao autor que releve minha falha, porque é feita com boas intenções e com o intuito apenas de relembrar o nome de um sacerdote e que foi um extraordinário cientista. À direita, vocês têm uma coisa curiosa. Veja, esta página é um facsímile da primeira patente do padre, a patente do rádio, concedida aqui pelo Estado de São Paulo, né? E do lado esquerdo, professor, do lado esquerdo está o texto, no lado direito está o desenho, ou seja, o esquema eletromecânico, né? Eu chamo de eletromecânico por quê? Porque nós, técnicos, quando temos esquemas elétricos, puramente elétricos, então nós chamamos esquema elétrico, o mecânico é mecânico. Se há uma mistura, então é um eletromecânico. E naquela época, é muito curiosa esta tecnologia, é uma coisa empolgante, né? Porque não tinha como se fazer esses equipamentos sem que você tivesse coisas elétricas e coisas mecânicas, porque é tão diferente do que fazemos hoje. E eu que deixei a profissão não faz muito tempo, né? E tive a oportunidade de ver
alguma coisa ainda dessa nova tecnologia hoje que espanta a gente, porque como vocês veem hoje a televisão, deixa eu procurar minha câmera, a televisão hoje tem uma telinha assim, ou seja, a espessura da tela já tem de um dedo, né? De um dedo, né, professor Dirceu? O professor Dirceu está indo, mas é fato. É fato. Mas é verdade. Eu conheci a televisão quando eu montei a primeira televisão para a família, né, lá nos anos 50, que era um tubo, e era uma coisa pesada que para carregar era complicado. Muito bem. Muito interessante, né, professor? Porque Sim. se a gente pegar hoje os próprios equipamentos que a gente tem à nossa disposição, vamos pegar o exemplo de um celular, né? Quando ele começou a aparecer, era um tijolão, né? Nosso primeiro celular, eu lembro que ele tinha, acho que ele tinha 10 por 8, né? Ele era quadradão assim, e a altura dele eu acho que era 20 centímetros de altura. Sim. Foi o primeiro aparelho, né? Pois é, o senhor não sabe por que eu estou rindo. A minha filha está ali. Minha filha ela está ali no chat. Ela sabe. Foi o primeiro celular que dei para a mãe dela. Não dava para carregar por aí, não. Pois é, e hoje você tem equipamentos extremamente pequenos, né? Pois é. E com uma tecnologia muito grande, né? Eu até esses dias achei uma foto aí do primeiro HD que era utilizado em um computador. Sim, um tijolo. Nossa, ele é enorme. Ele era enorme. Exatamente. Um tinha quase 50 toneladas, coisa assim, uma coisa absurda. Isso, sem dúvida. Pois é. Então, esta patente recebeu o número de 3279, né, em 1893, sei lá. Em seguida, o padre viajou para os Estados Unidos. Agora, antes de falar... Pode passar o 3, professor Dirceu? Pode passar para... Antes de falar do padre nos Estados Unidos, precisamos lembrar um episódio triste já naquela época que aconteceu com o padre, né? Coisas, mas a gente precisa lembrar para ver como esse tipo de coisa acontece. O padre já era bem conhecido por expressar como é que se diz, a sua vocação para a ciência, né, e a tecnologia e desenvolver os seus inventos. E aqui, num ponto aqui no estado de São Paulo, que eu não sei precisar a vocês. Então, aqui fica mais uma lacuna. Infelizmente, eu não sei precisar onde era o laboratório do padre, mas ele, infelizmente, não era bem visto por não sei lá quantas pessoas, ou que facção de gente que achava que o padre não podia fazer ciência e tecnologia, e que falar em rádio assim não era uma coisa natural, porque seria contra a religião e não sei mais o quê. E invadiram, numa noite em que o padre estava dando aula numa escola, que ele, além do mais, ele dava aula também. Ele, além de ser pároco, ele nunca deixou o sacerdócio, além de ser pároco, ele dava aulas e ia depois para o seu, digamos assim, o seu laboratóriozinho, trabalhar nas suas invenções. Uma bela noite, quando ele entra no seu laboratório, estava depredado. E todos os seus projetos que ele tinha na ocasião, que ele pretendia levar para os Estados Unidos, estavam inutilizados. Quando eu falo disto, eu me lembro de uma das cenas tristes, que veja como isto parece que atravessa a história. A extraordinária matemática e astrônoma Hipátia
da escola de Alexandria, numa ocasião, foi cercada na rua por um grupo assim, dessas pessoas que não conseguem se enquadrar dentro na normalidade do ser humano, e o que aconteceu é que lincharam Hipátia, e ela veio a falecer por isso. Por quê? Porque ela era uma mulher de extraordinários conhecimentos de ciência e matemática, isto não era natural para as mulheres. É uma pena. O padre ficou muito triste com isso, mas assim mesmo ele tinha marcado viagem para os Estados Unidos. Ele foi por quê? Porque ele já tinha documentados outros 3 projetos que ele pretendia requerer patentes, né? Que era o transmissor de ondas, que é esse desenho que vocês estão vendo à esquerda. Olha como é uma coisa curiosa. Eu olho para isso aí, eu consigo identificar algumas coisas assim, como técnico. Mas é impressionante pensar que naquela época, esse padre sozinho, num país tropical, quase que isolado do mundo, porque, veja, as comunicações estavam começando naquela época, né? Tanto é que o padre, aquele ensaio que ele fez aqui em São Paulo, da Paulista ao Alto de Santana, que é medido em 8 quilômetros, se diz 8 quilômetros, eu não sei, nunca medi, mas, digamos assim, né? Era já uma coisa fantástica. Né? E, no entanto, hoje, nós sabemos, nós vemos como é, a que ponto nós chegamos com as telecomunicações, né? A gente fala ao redor do mundo com celular, né? Cada um de nós, com o seu celular, fala-se com o mundo todo. Com licença. É muito interessante tudo isso, né, professor? O senhor lembrando Sim, lá de Alexandria, mas nós temos casos aqui no Brasil também, né? sim, Dessas injustiças que acontecem a infelizmente. esses pesquisadores, né? Como a gente fala, recentemente a gente viu aí o caso do professor da USP, né? Sim, O professor da USP lá que desenvolveu o medicamento lá durante 25 anos, né? Ele trabalhou na distribuição nesse medicamento. E o que a gente vê que no final ele acabou partindo dessa terra sem saber quais serão os destinos desta história sim, final. Né? O sim. pesquisador lá, que é o nome dele, professor Gilberto É, Orivaldo, é, professor Gilberto Orivaldo Cherich, né? Ele pesquisou durante 25 anos, pois ele é. fez um teste em mais de 2.000 pessoas, que foi restabelecida a saúde delas graças ao medicamento. Nós não vamos falar o nome do medicamento aí, mas todo mundo sabe, era uma pílula de alguma coisa, né? Que É. é bastante comum nas pessoas, né? As pessoas principalmente quem teve alguma, por exemplo, muitas pessoas têm hoje e sofrem muito por causa disso e o tratamento é muito caro, É, né? sim, Infelizmente. E o medicamento está sendo vendido aí por fora aí a quase R$ 2.000 aí, 90 pílulas, né? tá vendo? E, Pois é. e o medicamento aqui no Brasil, eu lembro muito bem desse caso porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o cunhado dele na escola, né? E a gente Certo, estava quase trazendo essa fórmula aqui para a UEPG na época, sim. mas aí não deu tempo porque ele já tinha passado a patente para a USP, né? E daí deu É, toda aquela confusão lá de que eles não poderiam mais produzir e tudo mais. Então ele foi um caso também aí
que foi injustiçado, 25 anos de Pois é. estudos, né? Foi deixado de lado, né? Mais um caso de brasileiros que desenvolveram tecnologias aí extremamente... Mas eu acho que ele vai ser reconhecido futuramente ainda. Pois é. Mas, de fato, professor Dirceu, estranho que essas coisas acontecem e a gente vê que elas acontecem desde de tempos imemoriais e continuam acontecendo hoje. É uma pena. E tem coisas que a gente não pode nem falar na live, porque senão a live cai, né? Então, às vezes temos que só colocar por alto para... Né? Mas então, gente, foi o primeiro invento do padre, projeto dele, patenteado nos Estados Unidos. Na verdade, ele recebeu 3 patentes em sequência, mas esse foi o primeiro. Recebeu o número 771.917, né? Que ele chamava de o transmissor de ondas. Aqui eu me atrevo a fazer uma breve explanação para vocês sobre por que transmissor de ondas, porque hoje qualquer equipamento que fala, que vai e volta, como, por exemplo, os celulares que vocês têm, né, que é a coisa mais moderna, não é um transmissor de ondas, nem um receptor de ondas. Ele é um transceptor, porque ele fala e recebe. Ele fala numa frequência e recebe em outra, porque não pode falar e receber na mesma frequência, porque senão dá conflito. No tempo do padre, evidentemente, não tinha isso. Então, eu entendo assim como técnico. Então, ele teve que chamar este equipamento de um transmissor de onda, porque lá no local da recepção, ele tinha que ter o receptor, né, que seria o receptor de onda, e para falar vai e volta, lá alguém teria que ter também o transceptor e ele também o receptor. Só que ele não tinha, ele tinha 2, ele tinha um transceptor e um receptor, que com muito custo ele fez, né? Então ele colocava o receptor com alguém num local e falava no transceptor. Então, nos Estados Unidos, em 11 de novembro de 1904, né, ele recebeu essa patente. E mais uma coisa curiosa, agora a gente pode ver, já naquela época, uma coisa simplesinha, mas que chama muita atenção. A patente do padre aqui para o rádio dele era um documento escrito à mão simplesmente como uma lauda, né? Como alguém faz ainda hoje no cartório, você vai tirar, muitas vezes você vai tirar um documento ali, se faz ali um registro, né? Se assina, testemunho. Então, nos Estados Unidos, eles já tinham um diploma, ao lado direito, né? Que provavelmente impresso na casa, no Tesouro Americano, porque lá eles não têm a Casa da Moeda, eles têm o Tesouro, que se encarrega disso, né? Olha a diferença, né? Então, esse desenho, ou seja, esse facsímile à direita, é a patente concedida ao padre, pelo o transmissor de ondas. Muito bem. Professor Dirceu, podemos ir para a tela 4, então, para o slide 4. Sim. Então... só comparando os dois aqui, né, professor? Sim. Os dois, só comparando o anterior com agora, né? Sim, e veja, a gente não tem nenhum protótipo do padre, os protótipos que tem por aí, por isso que eu pedi desculpas a esse pessoal, que eu não tinha como localizar e, como é que se diz, dar o devido crédito e citar na fonte, então, porque é isto que a gente deve fazer. Mas como este trabalho
não tem nenhum propósito comercial. Inclusive, na verdade, o propósito é relembrar o padre, até como uma maneira de divulgar o nome do padre para que se saiba mais. Então, né, eu acredito que vão relegar as minhas falhas, nesse caso. Muitas vezes eu cito, aqui, por exemplo, eu cito sempre a fonte Biblioteca do Exército, Hernando Fornal, porque esse eu tenho essa informação, eu tenho o livro dele, né? Sim. E às vezes da Wikipedia, quando eu tirei, por exemplo, pode ver que isso aí é uma Xerox, né? À direita. Então, aqui na tela 4, está lá, olha, abaixo, circuito complementar do transmissor de ondas, eu vou explicar isso aí depois. Ao lado, o esquema eletromecânico da TV que o padre Landel de Moura, com sua criatividade inventiva, já antecipava. Observação, uma ligeira explanação sobre o circuito complementar. Eu digo que esse circuito, que dá para ver, que ali do lado de baixo dele, aquele fio que se estende, seria para se colocar uma antena, nós técnicos, chamamos de circuito tanque, ou seja, é o circuito final do estágio de transmissão, onde você vai colocar uma antena. Então, aqui, esse professor? é um circuito. Nesse sim? local? Não, o da esquerda. Desse lado aqui. Esse isso, da aqui. esquerda. Mas é aqui? Isso. Esse que eu circulei agora. Isso, então. Tá. Então, esse. E eu fico olhando assim e pensando que eu sei como é hoje os estágios de potência. Então, é uma coisa fabulosa o que esse padre fez no tempo dele, sozinho, aqui, como eu estava dizendo, sozinho, sem ter grandes informações do que vinha de fora, porque nós sabemos que naquele tempo toda a mensagem vinha por navios. Só a partir de 1931 nós tivemos a ligação telegráfica, né? Se eu não me engano, mas tudo bem. Não convém eu começar a citar os números, porque de repente posso cometer mais uma falha. Mas em torno de por esse tempo. Então, o padre, ele não sabia muito do que se fazia lá fora, embora muita gente lá fora já estivesse trabalhando nisso. Tanto é que Marconi levou a glória de ter inventado o rádio. Graham Bell levou a glória de ter inventado o telégrafo, e o telefone, e outros, né? E Tesla, e outros. Mas o fato de que Marconi deve ter, sem dúvida, tido seus enormes méritos, Graham Bell, né? Tesla, não se pode esquecer, não se pode menosprezar, não se pode ignorar a grandeza, a criatividade, a inventividade desse padre. E a direita é uma premonição. Esse padre tinha umas ideias. Veja, isto não passou pela cabeça dos outros. A direita é um rascunho de um esquema que ele rabiscou, que ele dizia que se pudesse desenvolver, ele ia mostrar como se podia fazer recepção e transmissão e recepção de som e imagem. Ou seja, ele estava antecipando a invenção da televisão. É impressionante. É interessante, né, professor? Esse desenho à direita é impressionante. Ele deu até um nome, acho que talvez lá na frente a gente tenha. Teleforama, alguma coisa assim. Mas esse é um desenho, não tem patente, não tem nada, ele não conseguiu avançar nisso, né? Ele, infelizmente, ele sofria aquela doença da época, a tuberculose, né?
e ele morreu aos 67 anos, né, em 30 de junho de 1927, em Porto Alegre. Então, ele poderia ter vivido um pouco mais, mas paciência, tudo bem. Então, professor Disseu, pode ir para os 5. Então, aqui, gente, é mais uma patente americana do que o padre chamou do telefone sem fio. Eu não tenho como dar algumas dicas para vocês. Lá na frente, nós vamos parar um pouquinho, fazer uma pausa um pouquinho mais longa para falar do que eu posso falar de uma coisa que já existia naquela época, como se diz, os primórdios de alguns inventos, e que eu vou falar da criatividade do padre, dele, como ele via uma coisa e conseguia criar uma imagem na cabeça e transformar aquilo, né? Muito bem, mas este aqui é o diploma da patente 775.337 do telefone sem fio. Veja, foi concedida ao padre, né, Roberto Landel de Moura, em 22 de novembro de 1904. Então, podemos ver que 11 dias depois da patente anterior, ele já recebia a segunda patente, né? Então, é de se reconhecer que o padre foi lá para os Estados Unidos bem documentado. O que depois nós vamos ver que o que é lamentável é que ele não ter podido levar consigo os seus protótipos. E nós vamos ver por quê e os prejuízos, né, que ele teve com isto. À esquerda, vocês estão vendo a patente. Veja que é da mesma natureza da anterior, né? O impresso é um documento já standard, né? Por isso eu digo, provavelmente, impresso pelo Tesouro dos Estados Unidos. E, a caneta, vocês podem ver que vem escrito, então, como se diz, a mão, né? A caligrafia, o nome do padre, o nome do projeto, então tem que ter o nome do projeto, consta ali, e ali vai constar aquele número da patente que o padre... Então, essa é a segunda, né, patente que o padre conseguiu nos Estados Unidos. O próximo slide provavelmente é a terceira. Pode passar, professor Dirceu. Sim, esta é a terceira, exatamente. O telégrafo sem fio. Veja que, a essa altura, Graham Bell já reclamava o telégrafo. Mas aí tem umas coisas que eu não vou saber esclarecer, justamente porque implicaria numa pesquisa muito profunda de documentação que eu nem teria condição, a não ser que eu requisitasse junto por exemplo, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Já fiz isso, já tive a oportunidade de fazer isso. Não é difícil você ser atendido, mas depende do quê? Se eu mando uma requisição para lá, para receber um esquema, tal, uma fotocópia de um esquema e tal, com dados e tudo mais, eu preciso redigir uma justificativa do como, porquê e tal, e demanda tempo. Além do que, não viria o caso, porque o meu propósito não é questionar o Graham Bell,
Marconi e outros, né, em relação ao padre, porque hoje tudo isso já é passado. O padre não recebeu nenhum encômio pelo que fez, muito pelo contrário, ele só teve prejuízo, porque ele tirou tudo do bolso, né? Ele tem as patentes, mas as patentes só servem para honrar o nome dele, de uma pessoa extraordinária, né? Da nossa sociedade, do Brasil, como é que se diz, do século XIX ainda, ele transitando para o século XX, né? Podemos ver lá, em 1904, então já era século XX, né? E é isso que ele tem. E com respeito ao facsímile da patente, nem isto eu consegui ter uma cópia que o pessoal tinha original dos Estados Unidos. Está vendo? Eu apelei para tirar uma xerox, né, de uma cópia que eu tinha aqui comum, mas não importa, é a patente do telégrafo sem fio, de número 775846, concedida ao padre em 1904 nos Estados Unidos. Ali eu cometi mais uma falha, eu não pus a data de mês, né? Mas provavelmente foi, se não novembro, dezembro de 1904. E, parando aqui um pouquinho, o que nós temos de triste aqui é que o padre teve que concordar com a imposição do seguinte: ele só teria, como é que se diz, posse direta das patentes, se ele apresentasse protótipos funcionais. Porque o pessoal técnico de lá da análise de patentes reconhecia o projeto, e tanto é que ele recebeu, né, as patentes, mas não tinha, como é que se diz? Não tinha grande valor para que ele passasse para a história como um inventor. E ele tinha 17 anos, e nesse meio tempo, pelo menos 17 anos, para providenciar. E se alguém fizesse isso antes dele, paciência. Com 17 anos, gorava. Então, o que aconteceu? O padre veio logo para o Brasil, tentando, então, conseguir o financiamento para mandar produzir os projetos dele, esses 3 projetos, pelo menos, né? Mais o rádio, então 4 no todo, né? Mas o rádio ele já tinha patente aqui, aí ele poderia conseguir lá também, né? E o que ele fez foi correndo para o Rio de Janeiro. Na época, o presidente da República era o senhor Francisco Rodrigues Alves. O padre requereu uma audiência com o presidente, né? Foi recebido, não me parece que tenha sido no Palácio, mas foi recebido por um oficial do gabinete do presidente, e aí roda até uma anedota a respeito do padre, uma coisa triste. Porque diz que o oficial de gabinete perguntou, então, ao padre o que ele pretendia, e ele, naquela simplicidade dele, né, disse: eu preciso de financiamento para meus projetos. Então, o oficial disse: o senhor tem projetos, padre? Sim. E quais projetos? Ele falou: tem um projeto do rádio, de um transmissor, e eu posso falar
por voz, mandar mensagem e receber mensagens. E com isso, nós podemos, e se eu consigo a patente, isto é uma coisa valiosa para o nosso país, por isso que eu vim procurar o senhor presidente da República. Dizem que o oficial, que não consta o nome, foi ter ao presidente, mas antecipou-se às intenções do presidente Rodrigues Alves e disse que aí fora tem um padre, senhor presidente, requerendo um financiamento para uns projetos de rádio e outras coisas, mas ele é maluco. Eu não aconselho o senhor presidente. O presidente deve ter perguntado para ele, mas por quê? Porque ele disse, senhor presidente, que fala com o equipamento que ele projetou a qualquer distância, por voz. Ele quer que se ponha 2 navios em alto mar, porque eu falei para ele que talvez a gente pudesse pôr na enseada, mas ele não quer na enseada. Ele quer a qualquer distância. Ele é maluco, senhor presidente. Ele diz ainda que no futuro, esses projetos dele vão falar até com outros planetas. Isto está registrado. Esse padre foi um homem extraordinário. Está registrado que ele disse isso. E que, de fato, a gente sabe que hoje, né, a comunicação por eletromagnetismo e a partir da luz, porque a luz não passa também de um pedacinho do espectro eletromagnético, né, que nós sabemos já bem hoje, né, que também é tão bom quanto qualquer outro pedaço do espectro para transmitir informações, né? Vídeo laser, né? Então, o padre não. Infelizmente, o presidente Francisco Rodrigues Alves não concedeu o empréstimo ao padre. O padre saiu de lá muito triste, voltou correndo para São Paulo e veio ter, então, com o governador de São Paulo. Agora me falha o nome. Mas aqui em São Paulo também o padre não foi atendido. Infelizmente, aí, veja, por 2 autoridades, grandes autoridades, que uma governador de São Paulo, outra presidente da República, né, rejeitaram, ou não puderam, ou não quiseram, ou não se interessaram por conceder um apoio financeiro ao padre. O padre perdeu 3 patentes que muito provavelmente ele conseguiria, né, consolidar, e hoje talvez, em vez de termos por aí o nome de Marconi, né, Guilherme Marconi, ou que tivesse Graham Bell, Maxwell e outros tantos, Tesla, Edison, talvez o nome Roberto Landel de Moura fosse hoje reconhecido no mundo inteiro como um extraordinário inventor e um homem que viu o futuro, né? Por ter conhecimentos de ciência e tecnologia, né? Antecipava o futuro, mas ficou só no sonho dele. Dirceu, vamos para a tela 7, por favor. Já estamos aí. Isto. Então, gente, nesta tela eu reuni a que eu chamo até de miscelânea de dispositivos eletromecânicos, quase todos inventados pelo padre Landel de Moura. Mais uma vez aqui, eu devo a vocês
alguns reparos, porque, primeiro, evidentemente, não são todos do padre, não. Esse protótipo, à esquerda, bem abaixo, que tem uma base vermelhinha envernizada, né, é de um cientista alemão, Ruhmkorff, né? Ruhmkorff fez uma bobina, isso mesmo, professor Dirceu, obrigado, que eu penso, eu não conheço ela bem, eletricamente, fisicamente, deve ser essa coisa branca que aparece aí, mas que eu penso, pelo que diz que ela funciona, que isso aí é um centelhador, ela é da natureza da bobina de Tesla. E para que vocês tenham uma ideia, para quem não sabe, não tem obrigação de ter esses conhecimentos técnicos, o que é uma bobina de Tesla nada mais é do que a bobina que nós temos nos carros, né? Principalmente os carros que motor a explosão e que vai a faísca para a vela, não o diesel e outros, mas a gasolina, álcool e tal, que é a bobina que vai gerar a alta tensão. Esta bobina, o que é? Ela nada mais é do que dois enrolamentos, onde o primário, que é o enrolamento onde vai passar uma alta corrente, tem bem poucas espiras, ao passo que o secundário, que vai gerar uma alta tensão pelo um comportamento que é natural desse tipo de dispositivo elétrico, né? Quando se interrompe a corrente no primário, induz uma alta tensão no secundário de kilovolts mesmo, de kilovolts, alta tensão, 10, 15, 20 ou 30 mil volts, né? Então, a bobina do Tesla é isto. Então, isso aqui não é do padre, mas ele deve ter aproveitado. Isso deve ter chegado para ele, de alguma forma. E esse é um centelhador. Centelhador de quê? De fazer, como é que se diz? Faiscar. Só que esse princípio de faiscar não era para olhar a olho nu, não. Era faiscar diante de um outro dispositivo que nós vamos ver, que está ali à direita, depois eu vou explicar. Deixa eu ir ponto por ponto. O de cima é que é um faiscador para gerar uma alta luminosidade, inclusive tem um nome que agora me falha, porque aquelas duas barras que vocês veem estranho, que são duas pontas que parece que se encostaram, ali vai gerar uma faísca enorme, de uma luminosidade tremenda, né? Desse aqui, professor? Isto. Esse então, seria aqui, né? Isso, embaixo, no meio, tem outros dois dispositivos, que o de cima é ligeiramente azulado. Esse é um dispositivo muito comum hoje em dia ainda. É um capacitor variável. Naquela época não era isto. Naquela época não era difícil de fazer, porque significa simplesmente placas assim, que roda umas dentro das outras, nos intervalos, né? E isto faz o quê? Faz variar a capacitância, que, por si associado a bobinas, que são indutâncias, formam um circuito oscilante, e esse circuito oscilante vai faz correr o espectro, onde você vai sintonizar diferentes sinais, né? Isto é o princípio de todo equipamento sintonizado, embora hoje já esteja de maneira muito diferente, né? E a direita embaixo, é
poxa vida, me fala, agora, essa eu vou ficar devendo, mas acho que é é um dispositivo também, centelhador para o telégrafo, porque tinha do telégrafo, era uma coisa, do telefone outra, né? Então, eu não vou saber falar mais. Mas em cima tem uma coisa curiosa. Aqui, Quando professor, eu vi isso, professor, aqui, por exemplo, a gente pode ver uma bobina daquela que o senhor falou sobre a bobina de cal. sim, com certeza. Exatamente. Uma bobina. Exatamente. Para gerar uma alta tensão. Exatamente. Isso. Essa é uma bobina. Em cima, tem uma coisa muito. Quando eu vi aquilo lá, eu entendi toda a criatividade desse padre, e é comovente a gente ver aquela figurinha ovoide, amarela, nesse desenho de cima, é simplesmente o que a gente chama de célula fotoelétrica. Naquele tempo ela já existia, porque vocês lembram que a patente do Einstein, por incrível que pareça, não veio pelos seus maiores estudos, a patente não, o prêmio Nobel, pelos seus grandes estudos de física, do que ele fez, das suas teorias, mas simplesmente do trabalho, que evidentemente, foi revolucionário na época, né? Que foi em cima do que ele chamou efeito fotoelétrico, né? O que é o efeito fotoelétrico? Efeito fotoelétrico é aquela coisa, toda vez que você incide luz, principalmente um facho de luz, por exemplo, um laser, em cima de um metal, qualquer metal, né? Sendo metal, qualquer metal, Oi, esse professor. metal... sim, professor. Eu acho que está tendo algum corte de conexão sua aí. A minha voz não está chegando? Agora está normal. Acho que normalizou. Tá bom. Obrigado. Esse metal vai emitir fótons, né? Perdão, elétrons. Por quê? Porque fatalmente vai ter elétrons na última camada, porque é onde mais facilmente um átomo emite elétrons, né? É da última camada da eletrosfera, que pode ser uma camada, né? Como é o caso do hidrogênio, como pode ser, ou seja, a primeira camada, né? Então, a primeira camada K, ou pode ser qualquer uma das outras 8 camadas, até qualquer uma delas que seja a última, né? Dentro da distribuição eletrônica dos elétrons, né, professor? Isso, professor, exatamente, da distribuição eletrônica. Isso. Então, olhando para aquilo ali, eu entendi. Eu vou explicar para vocês, por favor, não entendam como aula, não é uma aula, é só para a gente ver a criatividade do padre. Sabe o que faz aquilo ali, aquele circuitinho todo, aquele desenho todo? Aquele desenhinho todo modula a luz. E a modulação de luz, que pode ser voz, pode ser som, né? Qualquer coisa, som, batida, qualquer barulhinho, né? Acho que saiu aí, né? Sim. Né? Modula. E olha a inventividade do padre. Aquela célula fotoelétrica,
ela tem a seguinte natureza, aquela ali é de selênio. Naquele tempo, ele só tinha o selênio como cristal. Não se tinha ainda outros, ou seja, não se tinha estudos ainda, ou não se tinha a prática ainda de outros cristais. Hoje existem muitos, né? Inúmeros, principalmente o germânio e o silício, que eu trabalhei muito. Aliás, o curso de física do semicondutor, física dos cristais, que eu fiz na Siemens, foi já com esses materiais modernos, né? Aquilo ali é dos anos 900, sei lá, do século XIX, século XX, né? Mas olha o que o padre pensou. Quando incide luz naquela célula, ela varia a sua resistência. Quando circula uma corrente pela célula, ela varia a sua resistência. E o que o padre pensou? Ele tendo aquela célula ligada, ela tem duas perninhas, como está mostrando ali, né? 2 pontos de ligação, né? Ele tendo uma bateria ligada ali, que passa por uma chave pelo outro polo da célula, né? Por uma chavinha, e vai a um transdutor, e esse transdutor, ele tanto pode, isso, a chavinha aí, o transdutor, esse canudo aí, né? Isto. Então, esse transdutor, ele nada mais é do que uma bobina com um diafragma, que é o princípio de todos os microfones e alto-falantes. Microfones e alto-falantes. O princípio é esse. Alguma coisa que vibra. Quando você fala e faz variar uma tensão numa bobina, porque lá dentro tem um imãzinho, aqui dentro tem um imãzinho, tem uma bobinazinha, vai variar. Ou quando recebe um sinal, que é o seu alto-falante, o seu fone de ouvido, vai variar a membrana e vai gerar o som que você ouve, voz e qualquer coisa. Quando você fala, ou quando você, como eu estou falando aqui diante do meu microfone, né? Ou qualquer barulho que eu gerar aqui, vai aparecer aí. Então, olha só como funciona. Quando o padre quer transmitir, quando ele fala aqui, está tudo ligado aqui, a voz dele varia aqui uma tensão, essa tensão faz variar fatalmente em cima da célula fotoelétrica, porque ela tem uma tensão como é que se diz? Um pedestal, a gente chama de pedestal de tensão em cima dela. Então, o que variar em cima vai fazer variar a resistência da célula. E fazendo variar, vai variar alguma coisa que você aplica à célula. Eu, quando vi isto, olha, sinceramente, a gente tem que reconhecer aí a criatividade, porque ele inventou uma coisa a partir de associar ideias de como funciona, o que faz e o que eu posso fazer, né? Então, isto nos mostra realmente uma parte do que deve ter sido o que é a cabeça desse padre, o que ele fez. E aí eu fico pensando numa coisa que eu não posso falar muito, porque a gente precisa ter cuidado com a live, mas é uma pena que a gente aqui no Brasil, a gente endeusa os Teslas, os Edison, os Marconis, os Wrights, e a gente se esquece o Santos Dumont, o padre Landel,
esse professor inventor que o professor Disseu rememorou Professor da Gilberto. USP, Gilberto. Gilberto, então, e tantos outros, como um outro padre, esse capixaba, né, lá de cima, que inventou a máquina de escrever a partir de um teclado de 24 teclas. Esse padre teve a ideia de, puxa vida, eu fico tocando as teclas e posso ir mandando, construindo palavras, né? Olha só, e esse padre confiou num picareta, né? Um trambiqueiro, porque esse trambiqueiro que se fez amigo desse padre lá de cima, da Paraíba, né? Diz que levava para os Estados Unidos, ia conseguir financiamento, produzir e tal e coisa, e o padre nunca mais viu o invento dele, nunca mais viu o retorno desse, e quando ele soube, estava sendo patenteado nos Estados Unidos, né? A Hamilton, naquela época, já começou ali, e hoje hoje as máquinas de escrever já nem são tão, já não tem são obsoletas, né? Mas é isso aí. E eu lembro que uma coisa que nós temos ainda hoje, uma gratificação, é que o invento de Santos Dumont está aí. Aliás, é o que mais roda pelo mundo afora, os aviões, né? E a nossa Embraer é uma empresa vencedora, né? Mas tantas outras coisas nós poderíamos ter, né? Que seriam, evidentemente, pode ser motivo para outras lives. Professor Dirceu, nós estamos chegando na hora de encerrar, né? Pode continuar, professor, estamos à sua disposição. Tudo bem. Então, deixa eu ver, o que estamos na 7? Bom, aqui daqui só tem a última tela. Então, vamos trocar algumas ideias, vamos ver se tem algumas perguntas do chat de alguém, alguma dúvida que a gente pode tirar, depois a gente faz outros comentários. Pelo que eu estou acompanhando aqui, não tem perguntas ainda, professor. Tudo bem. Então, gente, era isto que eu queria mostrar, resgatar um pouco. Pode ir para 8. Pode ir para 8. Resgatar um pouco, né? Aliás, contribuir um pouquinho, porque tem muita gente aí, hoje nós temos gente aí resgatando a memória do padre. Só que é um resgate, né, apenas de memória, porque o que foi perdido, né, as patentes que nós não temos, o nome do padre que não circula lá fora, né, com o mérito e o reconhecimento que mereceu, isso não volta, né? Então eu pensei nesse padre quando me lembrei do livro do Hernani Fornari, né? E de que em 2011 tinha feito 150 anos do padre, eu pensei, poxa, 2021, então está fazendo 160. É uma boa ocasião para falar do padre, né? Há algum tempo, então, eu vinha pensando nisso, né? Rabiscando algumas coisas, e com o convite do professor Dirceu, né, para fazer uma live, pensei, vou oferecer ao professor Dirceu se ele quer, né, ouvir alguma coisa sobre o padre Roberto, né? Então, é isso aí. Vamos assim, aqui
Agora eu vou vender meu peixe, professor Dirceu. Fique à vontade. Este desenho à direita, esse facsímile, é da primeira página de um artigo de 14 páginas que está nessa revista, a Alfa Ufologia. Ela é digital, ela não é impressa, ela é só online, né? E está circulando em inglês, isto por deferência de um rapaz que está à frente disso, Rafael Silva Pereira, um moço também muito dedicado, que me dá muito apoio nisso, tanto é que ele é o primeiro que me coloca lá fora, né, num artigo, e em inglês. Eu preciso fazer justiça também. Há um outro nome, Danilo Laurea. Danilo Laurea é um argentino, radicado agora na Espanha já há algum tempo. Ele mesmo diz há 40 anos ou mais. E o Danilo me colocou também num livro, que também vai ser online, que ele fez em partes, que é um trabalho mais de fôlego, e ele tem 5 partes, esse livro. E nesse livro ele convidou, ao redor do mundo, vários estudiosos da ufologia. Aqui no Brasil, entre outros, estou eu. Eu não sei quantos outros tem do Brasil, porque cada módulo do livro dele vai ter um punhado de participantes, né? E lá eu respondo a 10 perguntas. Ele mandava um questionário para a gente responder. Então, eu estou fazendo justiça a esses 2 moços. O Danilo, lá na Espanha, né? Porque meu nome vai estar lá um pouco. Eu sou uma pessoa muito simples, eu não tenho visibilidade, eu não busco isso, eu busco fazer um trabalho na ufologia, é um trabalho de vocação, é um trabalho de monge. Aqui onde vocês estão vendo, aquilo que vocês estão vendo lá no fundo, a minha biblioteca, isto aqui é a minha biblioteca, é meu gabinete de estudos e é o meu monastério. E aqui eu faço esse trabalho. Então, o Danilo e o Rafael merecem. Eu tenho a eles o meu profundo agradecimento pelo que fazem. Eu não teria como fazer, porque eu não tenho como buscar, não sei como fazer isso. Muito bem. E nossos agradecimentos a todos, principalmente ao professor Dirceu Klem, CEO do canal, ao pessoal do chat, cujo apoio nos incentiva a continuar, e a todos que nos assistem, né? Nosso muito obrigado. Eu sou o Nelson Pescara, desse blog, blogspot.com.br, Ufologia, Ciência e Tecnologia, né? E logo abaixo vem uma outra revista. Esta é impressa, é feita por esse site em Minas Gerais, né, de um grupo de pesquisa, tendo à frente o senhor Paulo Barak Werner, né, eu sou consultor. E abaixo está a revista Alfa Ufologia, que sai também em português. Sai aqui, né, online, né, não tem impressa, né? E sai em inglês e vai sair em castelhano. E abaixo ainda tem mais um link lá, que é o meu canal no YouTube. Agora, quanto ao blog e o YouTube, eu preciso fazer mais um reparo. Eu sou apenas preocupado com buscar a verdade de alguma coisa. E neste caso, é a verdade
da ufologia. Tentar entender o que está aí fora, que eu já venho reconhecendo, já faz algum tempo, porque eu estou nisso há muitos anos, desde os anos 60, então é muito tempo para estar em cima de alguma coisa. Eu não vou chegar lá, mas é o que eu faço. Então, eu não consigo sequer atualizar o meu blog. Eu tenho, acho que alguns gigabytes de vídeos, porque fiz palestras, e não é brincadeira, na minha modesta participação, que eu faço porque sou convidado, né? Como o senhor sabe, né, professor? O senhor me convidou, o senhor entrou aqui, Sim, falou, sim, Nelson, com Nelson, certeza. Nelson, vem fazer uma Com live no meu certeza, foi canal. convidado. Falei, professor, vou sim, mesmo porque eu dependo disso, para mostrar um pouco do que eu faço, né? E o meu canal no Exatamente. YouTube, eu tenho vídeos que não é brincadeira, mas eu preciso de tempo para passar para lá, porque é demorado, né? Você tem que fazer o upload, e no upload eles têm eles retrabalham seu vídeo, depois de coisa, mas eu preciso pensar um pouquinho mais, que isto mostra um pouco mais o meu trabalho, e fazer isto. Eu preciso botar todos os meus vídeos lá. Eu tenho dezenas de vídeos de palestras e lives. Então, o pessoal vai me conhecer. Mas, quem quiser, faça um print desta página e vai ver. Lá está o endereço do blog do Nelson, o endereço do YouTube, da revista Alfa e da revista OVNI Pesquisa. Professor, passo para o senhor Professor a palavra. Pescara, essas informações eu vou colocar na descrição do vídeo. As pessoas poderão acessar pela Obrigado. descrição do vídeo, tá bom? Eu já, Obrigado, assim que encerrar professor. o vídeo aqui, aí eu já coloco Obrigado. essas informações lá, tá bom? Beleza, obrigado. Podemos tirar a página aqui, professor? Pode tirar tudo e bota a gente na tela ampla, isso. Pode tirar sim. Mostramos o que tinha que mostrar. Isso. Ok, Então, professor, vamos lá. Devemos ter perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui agora, né? Que sim, agora já voltamos à sim. página aqui. Bastante participação aí no chat. Quero agradecer Sim. as pessoas que estão conversando aqui. Eu não vou dizer os nomes de todo mundo, porque posso acabar falando com alguém. Mas, então, eu quero agradecer a todos aí que estão conversando ali, que estão trocando ideias ali e tudo mais. Então, deixa eu ver lá. Uma interessante aqui, olha. A Vilma A é Vilma. uma pessoa maravilhosa. Essa mulher, essa senhora é um Só para doce. não distrair. Não, ela. Vilma, não são dois. Você tem bilhões. Se eu queimei, eu vou tentar recuperar seus neurônios. Por aí vai. Mas tem mais uma aqui, que essa você vai dar Sim. risada. Mais uma aqui. Sim. Estão pedindo para que você lembre alguma coisa. Sim, é minha filha. Ela é professora, viu, professor? Ela é professora. Então, ela está perguntando se você não vai falar sobre as anotações do caderno tá vendo? do padre. Esse é mais. Veja como são as coisas. Ela teve atenção para isto. Eu já era mais uma falha que ia ficar. Embora eu tenha anotado tudo. O padre Landel de Moura foi, sem dúvida nenhuma, uma figura ímpar. Ele antecipou este efeito que se chama fenômeno Killian, o efeito Killian, porque veio do russo, 30 anos depois do padre.
né? 30 anos depois. Mas o padre não conseguiu deixar fotos que registrasse este efeito, mas deixou transcrito, deixou texto discorrendo sobre isto que ele chamou de efeito perianto. Eu confesso que eu não entendi por que ele associou perianto com esse efeito, porque o perianto é aquela base da flor, né, onde a flor se assenta, né, ali está fixada ao caule, né, então aquela envoltória é o perianto, dali para cima tem a flor, né? Aí tem as pétalas, tem a corola, tem o estênio, tem... Enfim, bom, eu não sou botânico, eu não posso falar muito disso, senão eu vou passar um ensinamento errado, e não se trata nem de ensinamento, é só uma discussão. Mas olha o padre. O padre fez essas experiências, eu não sei como. E uma pena é que ele não pôde documentar, ou seja, aí se pediria, evidentemente, uma documentação, no mínimo fotográfica, né? Alguma coisa. E ele não teve, ele não nos legou isso. Mas ele desenvolveu uma longa tese sobre o efeito. E o efeito Killian, que eu, sinceramente, também não sei exatamente como, tecnicamente, eu não posso me propor a explicar. O que eu sei é que, sem dúvida nenhuma, é uma forma de energia que emana, e não é o infravermelho, que é por calor. Porque o infravermelho, hoje, já é muito comum instrumentos de visão, por exemplo, instrumento de visão noturna, que vem pelo infravermelho, que é só pelo infravermelho, porque o calor emanado pelo corpo, né? E todo corpo animal emana calor, né? Evidentemente, além de outras formas de matérias que emanam calor, mas todo o corpo animal emana calor. Então, o infravermelho, que inclusive é muito usado pelos militares, são os mais interessados, porque à noite, no escuridão total, eles têm aqueles instrumentos, né? Aqueles binóculos que vê a visão noturna e tal. E o Killian, ao que parece, ou seja, não tem dúvida que não é o infravermelho, porque o Killian forma uma auréola, né, em torno do corpo, né, do corpo animal, e só enquanto vivo. É muito interessante, porque é realmente uma energia, né, que emana ali. Mas, infelizmente, eu não sei. E também não sei se tem gente avançando nessas pesquisas, indo além, porque, embora seja realmente uma coisa interessante, eu não me dedico muito a isso. Eu tenho sim, muita coisa da parapsicologia, de efeitos, dos efeitos paranormais, do poltergeist e coisas, inclusive dos russos, né? Li muito do Joseph Heine, o americano, que lá nos anos 30 fez um longo e parcimonioso estudo e pesquisa da paranormalidade, né? Mas eu não sou autoridade para falar. Então, o Killian ficou, o padre passou, legou-nos isso, mas não temos como avançar. A não ser que quem se dedica a isso e tenha como
sabe onde pegar, onde o padre parou, ou outros que tenham, né, deixado já, ou tenham avançado mais, a gente poderia saber, mas eu não sei. Fica respondida a pergunta da Cecília, ainda bem que ela não me derrubou. A Cecília é professora e o filho é músico e professor também, porque dá aula de música, é escritor, porque escreve muito, e jornalista também, por esta razão. O filho mora no Rio. Então, isso aí, Dirceu. Tem mais uma pergunta aqui. A Adri Castro está falando, mas qual seria o objetivo dele com as fotos do perianto? Mas ele não fez fotos, Adriana. Não. Ele observou... Onde ele pretendia chegar? Ele observou na prática. E também não sei como ele fez isso, se era ele que fazia ou se ele ia em algum laboratório, em algum ponto de pesquisa de algum biólogo, alguma coisa que fazer, porque ele constatou isso na prática. Mas é o que eu digo, não tem um documento fotográfico. E nessas coisas, a imagem é muito importante, porque não basta você, né, discorrer e dar todas as... sei lá, dizer, você faz isso, assim, assim, você vê isso, mas se você não tem alguma coisa para mostrar que é mais consistente, então ficou... Só que o que importa muito aí é isto, a visão deste padre. Lá, olha, há mais de 100 anos, né? Porque ele já via essas coisas, né? Quer dizer, é muito, esse padre é muito cativante, muito mesmo. A Cecília está dando uma dica aí de que eu não posso avançar, porque, de fato, os espíritas têm teorias, outras, que geram em torno disso, né? Falam da áurea, do perispírito, mas eu não tenho qualificações para avançar nisso, e a Cecília sabe que eu sou uma pessoa muito crítica, muito rígida, muito chata, quando se trata de falar. Se eu não tenho condições de dizer alguma coisa para a pessoa que eu assino embaixo, que ela pode levar para casa, eu não falo. Infelizmente, é isso aí, Adriana. Me livra aí, Adriana. Bom, é brincadeira. Mas é isso aí. Eu não tenho condições de falar. É uma pena que o padre, naquela época, já tinha a fotografia. E ele poderia ter feito alguma imagem simplesmente com como é que se diz? Com filmes, sem precisar de alguma máquina, né? de foto não normal. Não, como a criatividade que ele tinha, ele poderia pegar películas fotossensíveis do nitrato de prata, né? Dentro de uma caixa escura, manter ali, né? E com uma portinhola que ele abriria um pedacinho, assim, fazer uma ligeira abertura, e quando tivesse, e isso no escuro, então a luz azulada que não afeta né? No escuro, se ele tivesse esse efeito quilha,
fatalmente iria impregnar o nitrato de prata. Iria sair alguma imagem. Já seria um documento. Não importa como saísse, mas ele não deixou. Então, a gente não tem como avançar. Infelizmente, né, professor, muitos cientistas estão aí ainda, nos dias de hoje, se a gente pegar aí as nossas universidades, né, eu pego, por exemplo, aí a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que eu trabalho nela, né, Sim. E eu vejo, assim, a quantidade de pessoas que pesquisam, que fazem pesquisas, que muitas vezes até tira do próprio bolso, porque hoje não está fácil pesquisar, né? Não é fácil, né? E aí as pessoas fazem as suas pesquisas, chegam no final, aí elas descobrem que elas não são donas das patentes, elas não podem patentear a ideia, porque é uma ideia que foi desenvolvida dentro de uma instituição pública, e o governo, que não fez absolutamente nada, toma poder disso e transforma em algo seu. Por exemplo, eu vejo aí vários projetos que a gente fez hoje, no curso que eu trabalho, né? E que muitas vezes estão no nome do próprio governo, que nem aparece quem desenvolveu, né? Então, isso são as injustiças, né, professor? Que a nossa sociedade, de modo geral, está fazendo contra os nossos pesquisadores. Infelizmente, hoje a gente vê assim, que tem muita gente saindo, deixando de lado a pesquisa, deixando de lado a própria carreira de professor, né? A gente vê quanta gente desistindo aí da questão de ser professor, né? Pela falta de incentivo, pela falta de compromisso, né? Da própria sociedade, muitas vezes, com esses profissionais, né? Que, por mais graduado que alguém seja, ele dependeu de um professor para ensinar ele a começar a escrever, né? Sem dúvida. Então pode ser seja lá quem for, o mais graduado, o mais inteligente, ele dependeu em algum momento de um professor. Então essa é uma reflexão, né, que a gente precisa. E um pesquisador, né, até o professor Delcio falou assim, não me chame de professor. Falei, pois eu vou chamar de professor, sim, porque professor é todo aquele que ensina a alguém a fazer alguma coisa. Eu fico constrangido, né? mas tudo bem, aceito. Na sua profissão lá, que o senhor já trabalhou, que o senhor já se aposentou, quantas vezes o senhor não teve que ensinar alguém a fazer alguma coisa? Sim. Sem então, dúvida. nesse momento, o senhor foi um professor para essa pessoa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Isso é muito interessante. Muitas vezes. E a gente sempre, eu acho que a Cecília vai concordar com isso, né? Professor, nós aprende mais com os alunos do que ensina. Essa é a grande verdade. É verdade. É verdade. A gente aprende mais do que ensina. Essa é a grande realidade, né? Então, é verdade. A injustiça, ela está presente aí praticamente em todas as profissões. Mas é importante a gente dizer assim que dentro da área de pesquisa sempre essa falta de incentivo tem afetado diretamente os pesquisadores, que acabam colocando os seus projetos na mão de terceiros muitas vezes para ganhar o mundo, e muitas vezes não são nem reconhecidos. A gente percebe que isso também não acontece somente na área de pesquisa. A gente tem livros aí que foram colocados na mão de outras pessoas aí e que sumiram, né? Por exemplo, a gente tem o caso do nosso colega, o Jefferson Borba de Souza, né? É um conhecido muito da gente, vai estar na segunda-feira numa live aqui no canal. Então, você que está participando aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as informações. Já temos ali algumas palestras do professor Jefferson. A última palestra que nós fizemos lá, a gente contou a biografia do professor Jefferson. Se você não assistiu ainda, vai lá e assiste lá.
você vai ver a emocionante história do professor Jefferson Borba de Souza. Para quem não conhece ele tem muito conhecimento, né? Hoje eu passei o dia todo aí respondendo mensagens das pessoas que estão ali assistindo a live, né? Estão sendo assim, tendo uma lição de vida pelo que ele passou, pelo que ele está passando ali naquela live ali. Uma das coisas até que a gente gostaria de já aproveitar aqui a oportunidade, anunciar nosso trabalho aí, né? Na próxima segunda-feira nós temos essa live. Esta live nós vamos pedir uma doação para as pessoas que puderem contribuir via Pix para ele, para que ele possa estar sobrevivendo. Ele não tem fonte de renda e ele só está sobrevivendo com donativos das pessoas, né? Então ele está com problema de saúde. Inclusive a gente vai fazer 2 eventos. Vamos fazer um ciclo de palestras. A gente está definindo os temas. Então essas palestras serão em 5 segunda-feiras, provavelmente no mês de outubro. Vai ter um valor de R$50 o pacote das 5 palestras. Vamos abordar aí Antártida com os projetos ocultos de lá. Enfim, a gente vai trazer informações bombásticas dessas 5 palestras. Sim. Informações que com certeza você não vai ver em nenhuma revista, você não vai ver nenhum ufólogo falando, você não vai ver nenhum livro falando, nenhum jornal falando, porque essas informações são ultra secretas. Mas ele tem essas informações, e ele vai estar contando essas informações nessas lives que nós vamos fazer em especial, né, que vai ser esse ciclo de palestras. Outra questão que nós estamos fazendo aqui, estamos programando também, vai ser uma conferência. E nesta conferência, as pessoas também vão se inscrever. Para ambos, vai ter uma ficha de inscrição, vai estar disponível nas lives aí, aí vou passar nos grupos, no Facebook, né, também. Vai ter lá a ficha de inscrição para que as pessoas possam se inscrever, tanto para a conferência, tanto para o ciclo de palestra. Essa conferência também vai ser R$50, vai ser aproximadamente 4 horas de conferência, e quem estiver nela vai poder fazer a pergunta que quiser e ele vai responder. Aquela pergunta que você acha que jamais vão te responder a respeito de ufologia, a respeito de vidas extraterrestres, de projetos secretos, neste dia vai ser respondido. Certo? Muito bom. O próprio Jefferson falou assim, eu posso falar só até uns 20% do que eu sei. Mas nesse dia eu vou responder tudo. Então Então já fica aí a nossa divulgação do nosso evento. E na próxima terça-feira nós estaremos aí com a professora Thelma. Ela vai falar exclusivamente, ela vai falar sobre abdução. Ela vai falar sobre abduzidos, sobre abdução, sobre paranormalidade. Participe. Você que acha que já foi abduzido? Muito interessante. Tem muita gente que foi abduzido e que não sabe ainda. Então venha participar com a gente, tá bom, pessoal? Pois é. Muito Professor, interessante. as considerações finais. Tudo bem, tá bom. Então, como nós estamos falando de ciência e tecnologia, eu também tenho uma prática comigo mesmo, muito pessoal. Eu gosto de fazer frases. O tempo todo eu fico construindo, além de outras coisas. Eu escrevo contos, tenho alguns poemas. Aliás, na verdade, eu posto tudo. Muito do que eu faço. Nem tudo. Mas a minha frase sobre ciência é muito interessante. A ciência é como a chama de uma vela no fundo de uma gruta escura. Pode ser pouco para desbaratar a escuridão, mas com certeza é o suficiente para nos apontar o caminho. Nelson Pescara. Parabéns. Obrigado. Parabéns.
Pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês que compartilharam aí da discussão no chat. O pessoal ficou conversando ali, eu gostei muito das conversas, né? Dos apoios aí que a gente teve, né? Então, muito obrigado, né? É um prazer estar aqui falando com o Pescara, né? Eu conheci o Pescara numa live, né? O Pescara não me conhecia, mas já tinha ouvido falar, daí a gente acabou entrando numa live meio que sem querer, né? Com o nosso amigo Sabino, né? E aí a gente se conheceu e estamos aqui. Foi eu, você, o Rodrigo, né? Teve mais gente lá junto, né? E aí a gente acabou se conhecendo e deu tudo certo. Então, eu quero, falando no Sabino, na próxima sexta-feira o Sabino nos convidou para fazer uma live lá no canal, né? No canal lá do... Aí, como é que é o nome do canal dele? Esqueci o nome do canal. Sabino, tá aí? Se tiver aí no chat, por favor, aí, já diz aí. Esqueci o nome, não está aparecendo. Olha lá, já apareceu ali, ó. Mistérios e Ufologia. Mistério, Ufologia e OVNIs. Deu branco, que é tanto canal, né? Mistérios e Ufologia, OVNIs, né? E nós estaremos ali falando ali sobre o caso ali de Maringá, né? O caso especial ali que aconteceu em Maringá ali do Jocelino de Matos, né? Jocelino de Matos, que tem uma história muito interessante. Nós vamos estar contando a história do livro, né? Sim. Dia 3/9, ali o Sabino está colocando ali, dia 3/9, que horário vai ser? 21 horas, só confirma o horário aí pra gente, Wellington, no chat. E nós estaremos falando lá sobre o livro que o Jocelino escreveu antes de sua partida. Pra quem não sabe, o Jocelino já partiu no último dia 13. Consequentemente, ele também foi abduzido num dia 13, numa sexta-feira também, né? Sexta-feira da Paixão, lá em 76. E ele conseguiu colocar a história dele num livro que vai estar... já está à venda, a gente vai poder... quem quiser comprar esse livro, é muito interessante. Vale lembrar que esse livro tem hoje à venda, é um livro milionário, que vende fora do Brasil e não no Brasil, porque ele nem sequer sabia a existência desse livro, né? E ele descobriu ano passado, ou retrasado, coisa assim, sobre a existência desse livro. Mas nesse livro que foi escrito agora, conta a história verdadeira, sem corte, com todos os detalhes. Isso é muito mais interessante, né? Então tá bom. Agradecendo a todos aí, ó, aproveitando aí no chat, o Wellington está passando aqui, quinta-feira vai ter uma live sobre os casos lá do Acre, com Rony Vernetti às 21 horas, tá bom? Beleza, pessoal? Então, gratidão a todos, muito obrigado, professor, por ter participado aqui da nossa live. Pessoal, muito obrigado. Assina aí, curte, compartilha a live e fique por dentro de todas as novidades. As melhores informações estão aqui no canal também. Então, busca aí, no canal tem várias informações aí sobre isso. E se você quer saber mais um pouco sobre a Escola de Mistérios, a Escola de Mistérios você aprende sobre os mistérios que estão aí na Terra ou no nosso universo. Então, você pode fazer parte da nossa escola. Nós temos aulas aí, bastante temas que estão sendo discutidos, né? Toda semana a gente tem um tema diferente. Então, se você quer participar, vem participar aí. Então, ativa o sininho, curte aí, se inscreve no canal e boa noite a todos. Namastê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso aí.